aleluia, como capacitou Sansão, aleluia, a ponto de ganhar e adquirir forças sobrenaturais, aleluia, capaz de encorajar, a função de encorajar, como encorajou Gideão, falando: vai nessa tua força, varão valoroso, aleluia. O Espírito Santo tinha essa função. E eu fico, aleluia, pensando que o povo, sabendo disso, queria o Espírito Santo. O povo de Israel não queria só os sacerdotes, só os profetas com o Espírito Santo. Eles queriam ter uma intimidade maior, aleluia, com Deus, através do Espírito Santo, aleluia. E o profeta Joel se levanta fazendo essa promessa. Eu queria abrir um parênteses aqui, aleluia, e pedir para os irmãos, aleluia, não se desligar e saberem, aleluia, onde eu estou fazendo esse país. Preste bastante atenção a mim, aleluia, para você compreender o que Deus quer passar para a sua vida nesta noite. Esse país que eu quero abrir é para falar dessa passagem, aleluia, desse homem. Agora nós acabamos de ler o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de Pedro. Pedro, aleluia, um homem simples, é um pescador. Homem que sabe de rude, não sabe não, é um homem rude nas palavras. Podemos observar isso em algumas passagens. Pedro era daquelas pessoas que faziam o que estava na sua telha, não estava nem aí. Ele não pensava duas vezes antes de falar ou tomar alguma atitude. E Jesus chama Pedro. Pedro começa a ser discipulado por Jesus. E Jesus começa, aleluia, a lapidar, aleluia, Pedro. Eu começo a tirar alguns carrapichos de Pedro. E Pedro, aleluia, é capaz, aleluia, de olhar para Jesus e se escandalizar quando Jesus começa a falar acerca do que ele deveria sofrer e o que ele deveria, aleluia, passar para as nossas vidas. Pedro vira para Jesus nessa passagem e fala: aleluia, jamais, Senhor, jamais eu iria permitir que aconteça isso com o Senhor. E Jesus olha para Pedro e fala: arreda-te de mim, Satanás. Por acaso não haveria de fazer aquilo que meu Pai deseja? Arreda-te de mim, Satanás. Olha as palavras que Pedro ouviu. Aleluia. Pedro, aleluia, olhou para Jesus e falou: Senhor, todos podem te abandonar, mas eu jamais te abandonarei. Jesus vira para Pedro e fala: ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. No passado muito tempo, Jesus é preso, aleluia, e na prisão de Jesus acontece outro fato, aleluia. Quando os soldados chegam para prender Jesus, agarram a Jesus para prender Jesus, Pedro tira a espada que está na sua cintura, aleluia, e corta metade da orelha do soldado chamado Malco. Pedro, aleluia, agindo pela emoção, aleluia, tenta evitar que Jesus é preso, sem entender aquilo que Jesus ainda falou para ele, aleluia, sem entender o propósito de Deus. Isso é totalmente, aleluia, fácil de entender e fácil de imaginar se tratando de Pedro. Essas atitudes é fácil de imaginar se tratando de Pedro. Pedro estava acostumado a lidar com peixes, seres irracionais, seres que não tinham uma escolha, aleluia. Pedro estava acostumado a lançar a rede e simplesmente ter paciência até os peixes caírem e ele puxar, usar da sua força bruta para puxar a rede e ganhar o seu sustento. Essa é a forma de viver de Pedro, aleluia. Então por isso que não é difícil, aleluia, imaginarmos essas atitudes, aleluia, e percebemos essa atitude se tratando de Pedro. Algumas qualidades, aliás, alguns defeitos de Pedro desqualificavam totalmente, aleluia, para ser um líder. Um líder tem que ser paciente, um líder não pode ser impulsivo. E Pedro era tudo isso, impaciente e impulsivo. Pedro agia pela emoção, aleluia. Pedro não aceitava, aleluia, os propósitos de Deus sobre a vida de Jesus. E Jesus tem, aleluia, a incrível missão, a ousada missão, aleluia, de começar a lapidar Pedro. Jesus começa a chamar Pedro, aleluia, e faz com que Pedro seja um dos seus mais próximos, e seja entre o círculo, aleluia, mais próximo dele. Pedro, Tiago e João, aleluia, Jesus começa a ensinar para Pedro a oração do Pai Nosso, a qual diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.